A Disney não se cansa de estar envolvida em tretas. E se não bastasse não ter controle de Rachel Zegler, que toda hora fala alguma asneira, ou a maioria de suas obras estarem flopando em virtude da influência de uma certa agendinha militante, agora está novamente sendo acusada de plágio. Pô, cara, de novo, cara! Quer saber mais? Então venha comigo, após a vinheta. Vem pra Central Pop. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu narrador e guia nesse mundo que copia mais obras do que apostilas de faculdade. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? E como se não bastasse as tretas que a Disney tem se metido nos últimos 10 anos pra cá, agora é a vez de ser acusada mais uma vez de plágio. Sim, mais uma vez. Como já falei no vídeo onde a Netflix estava sendo acusada de plagiar uma obra de uma brasileira, naquela época citei algumas obras da Disney que já foram acusadas de plágio. Entre as mais famosas temos, por exemplo, Rei Leão. Hoje temos mais uma bomba no mundo das animações, que vai chacoalhar até os mais fãs da Disney. Vocês sabiam que Moana está sendo acusada de plágio? E o melhor de tudo, o roteirista Buck Woodwell está pedindo 10 bilhões de dólares. Vamos analisar essa história cheia de reviravoltas e algumas coisas bem inusitadas. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. A notícia caiu como uma bomba, especialmente com a sequência de Moana 2 se aproximando do tão sonhado bilhão de dólares nas bilheterias. Moana, que já conquistou o coração de milhões, agora é alvo de uma denúncia séria. E o que está acontecendo? 8 anos depois de seu lançamento, Buck decidiu que era hora de fazer a sua voz ser ouvida. Buck Woodwell alega que teve a ideia de uma história sobre a Polinésia antes de Moana, com um semideus e suas aventuras. Ele disse inclusive que um dos personagens tinha um gancho e se transformava em uma infinidade de animais. Hoje em dia, com tantos furries e therians por aí, se achar um animal é bem fácil. Tem pessoas até que são verdadeiros animais o tempo todo. Agora o problema mesmo é que ele esperou até 2024 para entrar com um processo. Ou seja, Buck, você não percebeu que Moana já estava fazendo sucesso desde 2016? Isso me lembra aqueles memes do Rubinho. Por que você não entrou antes? Se você realmente achava que suas ideias foram roubadas, talvez fosse melhor ter agido antes. E finalmente, quando ele entrou com o processo, adivinha o que aconteceu? O processo foi considerado não procedente. E seguindo aquele princípio do netinho desleixado, 10 anos depois ele volta a visitar sua avó e pede a sobremesa que ela prometeu. Ou seja, Moana 2 foi anunciado e Buck se virou para tentar um novo processo. Afinal, a Disney estaria lucrando novamente com a história que seria dele. E não foi só um pequeno processo de reparação ou alguma porcentagem nos lucros. Ele pediu 10 bilhões de dólares. Gente, a Disney tem sofrido para conseguir 1 bilhão nos seus últimos filmes. Os últimos filmes que conseguiram essa façanha foram Deadpool e Wolverine e Divertidamente. E aparentemente, Moana 2 está caminhando para ser o terceiro filme a chegar à marca de 1 bilhão. Aí esse cidadão chega pedindo 10 bilhões. Sim, vou repetir várias vezes, 10 bilhões de dólares. Aparentemente, ele não tem noção de quanto custa uma obra, nem quanto ganha um roteirista, e muito menos deve saber da crise interna que a Disney vem passando. E como é típico da Disney, ela ligou o seu modo "não estamos dando a mínima para isso". Eles afirmaram que não tomaram conhecimento de seu roteiro até o dia do processo ser aberto. A Disney diz que tudo não passa de coincidências. Fazendo uma reflexão, a Disney já teve outras acusações de plágio, mas muitas se mostraram realmente coincidências. E como o próprio Buck disse, as histórias têm muitos elementos que se repetem, afinal Moana é baseado numa lenda da Polinésia. E a pré-produção de Moana foi bem documentada e muito bem trabalhada. O roteiro original, por exemplo, é de Taika Waititi e ele também enfrentou mudanças significativas. Então Buck pode ter suas ideias, mas a Disney tinha outras fontes para se inspirar. Se a gente parar para pensar, até as melhores receitas de bolo têm variações, não é? Outra observação, Buck disse que enviou seu roteiro antes do lançamento de Moana. Mas será que a Disney realmente leu tudo? Assim como deixamos e-mails nas caixas de entrada por tempo demais,
a Disney também pode ter deixado o roteiro numa pilha errada. Agora, voltando para os elementos mitológicos da Polinésia, isso é algo que pertence ao domínio público. Algo que temos que concordar é que não podemos processar pessoas por contar histórias que foram passadas de geração a geração. Então a questão que fica é, será que Buck está apenas tentando um golpe de sorte? Às vezes é mais fácil pedir 10 bilhões de dólares e ver o que cola, do que realmente lutar para provar que você é o dono da ideia. Se eu fosse ele, só queria garantir uma parte do bolo, mas não desse tamanho. Afinal, ele não quer o bolo, ele quer a rede de padarias inteira. Vale lembrar que no exemplo citado, em que eu falo do caso da brasileira contra a Netflix, não foi dito mais nada, mas os indícios aparentemente mostram que ela estava certa. Afinal, a referida série 1899 estava indo bem, e do nada foi anunciado o cancelamento de sua continuação. Pode ser só uma coincidência, mas é comum a existência de acordos extrajudiciais, o que poderia ter ocorrido algo como: vamos te pagar algo, você fica calada, a gente não produz mais a série e todos seguimos felizes. Não sei se foi o caso, mas que ficou estranho ficou. Já no caso desse cidadão, nós temos muita coisa para ficar do lado da Disney. Ele levou muitos anos após Moana estrear para entrar com o processo. A história de Moana possui muitos elementos baseados em lendas. A Disney tem a produção de Moana muito bem documentada, que é uma exceção a várias obras deles, e teve um roteiro inicial do Taika Waititi. Então fica meio estranho que alguém tivesse falado: vamos usar esse rascunho de roteiro que esse desconhecido mandou pra gente. Mudamos algumas coisas e ele nem vai perceber. Não que isso seja impossível de acontecer, mas dificulta juridicamente provar que isso tenha ocorrido. E por último, o pedido de um valor tão exorbitante, tudo isso ajuda para tirar a credibilidade do cidadão. Para fechar, vamos continuar acompanhando a trama e trazer as novidades para vocês. E a vida é cheia de histórias e reviravoltas. E quem sabe no futuro, Buck pode se tornar um roteirista famoso e jogar na cara da Disney. Eu estava certo. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Se você quer saber mais sobre essas polêmicas do mundo do entretenimento, não deixe de conferir os nossos vídeos aqui no canal. E lembrem-se, a vida é feita de histórias e cada um tem a sua. Continuem sonhando, continuem criando e sempre lembrem-se que a imaginação não tem limites. Afinal, se você consegue sonhar, você pode fazer acontecer. Fiquem bem e até a próxima!